Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 11 a 18. Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Meus irmãos, vamos concluir o estudo do capítulo 6 do livro de Gálatas. Nós vamos ver dos versículos 11 a 18 e vamos concluir o estudo desse livro de Gálatas. Aqui nós vamos ver Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Qual é o desfecho de todo esse livro? Como que ele conclui essa carta enviada aos Gálatas? No versículo 11 diz o seguinte: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Paulo enfatiza a importância do texto que eles enviou aos Gálatas, a pessoalidade. Não era um texto qualquer, não era um texto comum. Era um texto que fazia parte daquela comunidade, daquela igreja, estava enviando pessoalmente, diretamente a eles. Essa carta ela foi direcionada para eles. Trazendo para os dias de hoje, é como escrevermos em letras maiúsculas, negritar um texto, para a gente chamar a atenção, para evidenciar. Versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Eu trouxe 2 significados bíblicos aqui, e depois a gente vai fazer uma observação aqui importante. O termo ostentar, ele é um termo que a gente costuma ouvir bastante nos dias de hoje, né? Tá na moda. Porém, biblicamente, ostentar refere-se à exibição excessiva de bens, status ou realização com o objetivo de causar admiração ou inveja nos outros. Observem, meus irmãos, que o contexto bíblico ele tem o mesmo significado do contexto mundano, do contexto atual que nós vemos no nosso dia a dia. Agora, a outra definição que eu vou trazer é constranger, que aqui Paulo, esses vos constrangem. Na Bíblia, refere-se a um forte impulso ou motivação que leva alguém a agir de determinada maneira, seja por amor, por gratidão ou por obrigação. Isso é o contexto bíblico. Agora, no dicionário, constranger é tornar ou ficar embaraçado, envergonhar-se. Se vocês observarem, constranger no contexto bíblico tem um sentido e no dicionário outro. Então é muito importante, quando nós estivermos lendo, quando nós estivermos estudando alguma passagem, nós busquemos o verdadeiro entendimento, buscar os significados contextualizados com a Bíblia e não simplesmente com o nosso entendimento cotidiano. Isso vai mudar muito o entendimento.
e vai ajudar no estudo da palavra. Versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Olha que interessante, irmãos. Gloriar-se nesse contexto não tem o significado de exultar ou louvar a Deus. Não é glória a Deus, mas sim de vangloriar-se. Mais uma vez, a gente está vendo que temos que entender o contexto. Querem que vos circuncideis para se gloriarem, para se vangloriarem, para dizerem que através de você, eles levaram a pessoa para mais próximo de Deus. Só que não é por Deus, não é por você, é por eles, é um objetivo egoísta. Observem aqui que o objetivo da realização desse ritual não é para demonstrar obediência a Deus. Deus, inclusive, parece que ficou em segundo plano, mas para ter aceitação social entre os membros da igreja. Isso, meus irmãos, infelizmente, é uma realidade daquela época. As pessoas tinham que aceitar a circuncisão para, entre aspas, fazerem parte do povo de Deus. Hoje em dia, trazendo para a nossa realidade, isso continua acontecendo. Talvez não com a circuncisão, mas com outros rituais, com outras regras que nós temos que cumprir, que nós temos que obedecer, não para servir a Deus, mas para nos adaptarmos às condições que os homens querem impor sobre a nossa vida. Já não importa mais a fé e a caminhada com Deus, mas sim manter o poder e o status sobre o povo de Deus dentro das igrejas. É triste, meus irmãos, mas é uma realidade que nós vivemos ainda hoje. Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui Paulo, em uma demonstração de humildade, ele está exaltando o nome de Jesus, elevando o nome de Jesus e se diminuindo diante de Cristo, confirmando que ele vive por Cristo e não por ele mesmo. Versículo 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Nós já tivemos várias passagens nas quais nós explicamos sobre isso, que Deus não faz acepções de pessoas, que o que importa é o sentimento, é a atitude. São pessoas que creem em Jesus, independente das obras da carne serem realizadas ou não. Por isso que aqui Paulo ele está focando na circuncisão, porque era o ritual que estava em evidência naquela época. Então ele fala que nem a circuncisão e nem a incircuncisão, ou seja, Deus não liga para isso, não é isso que importa para Deus. Mas o que importa para Deus é ser uma nova criatura. Eu até peguei também um significado bíblico aqui de nova criatura, que refere-se à transformação espiritual que ocorre quando alguém se une a Jesus pela fé. Por isso que a gente diz que morre o velho homem e nasce o novo homem. Aqui Paulo está exemplificando que as obras da carne não têm valor para Deus. Tem valor para os homens, tá? Para os homens sempre tem valor, porque nós precisamos mostrar aos outros homens as nossas obras. É por isso que se faz necessária as obras da carne. Mas para Deus isso não importa. Para Deus não importa a convenção social, e sim a conversão espiritual. E Paulo continua reforçando a necessidade de uma conversão verdadeira.
que só ocorre, meus irmãos, através da fé em Jesus Cristo. Versículo 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, obedecendo, meus irmãos, exclusivamente os mandamentos de Deus. Mais uma vez, exclusivamente os mandamentos de Deus, e não as tradições, os usos e costumes, as constituições internas, as doutrinas de cada igreja. Isso não importa para Deus, isso só importa para os homens. Sempre, meus irmãos, trata-se do poder, da manutenção do poder de homens sobre outros homens. Isso para Deus não importa, porque o verdadeiro poder vem de Deus e não dos homens. As lideranças espirituais das igrejas, pastores, padres, bispos, reverendos e todo e qualquer tipo de cargo que se julgam muito importantes, na verdade deveriam ser os primeiros a servir, assim como Jesus Cristo veio e serviu, entregou sua vida por nós. Esses líderes deveriam se espelhar em Jesus Cristo, pois eles falam em nome de Cristo, mas vivem pelas suas próprias carnes. Versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus aqui, meus irmãos, são as características e qualidades que um discípulo de Jesus deve buscar refletir em sua vida. Nós estudamos aqui recentemente os frutos do Espírito, ali em Gálatas 5, dos versículos 22 a 26. É sempre bom nós podermos voltar, estudar novamente, relembrar, para que nós possamos viver de acordo com essas características de Cristo, a qual Paulo se refere aqui. Para concluir, meus irmãos, o livro de Gálatas e esse trecho de estudo, o versículo final, que é a bênção de Paulo. Versículo 18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.